pessoal, hoje finalmente chegou o dia de falar sobre Duna aqui nesse canal. Aliás, Duna assim, né? Porque a história de Duna eu já comentei aqui no canal antes, mas hoje a gente vai falar de Duna parte 1, o primeiro filme desse projeto de adaptações do diretor Denis Villeneuve para essa que é a franquia de ficção científica mais bem vendida de todos os tempos. Se algum de vocês não estava aqui antes e não sabe disso, eu sou uma grande fã do material original de Duna, então é possível sim que eu preencha algumas lacunas, que eu não seja neutra e que eu faça algumas comparações. E se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre se vale ou não a pena ler o livro antes de assistir o filme, eu realmente indico que vocês assistam o meu vídeo, porque lá eu comento um pouco mais sobre o panorama geral, né, do universo de Duna, sobre os posicionamentos pessoais do autor e até algumas coisas que ficaram colocadas muito por cima aí no filme. E antes de desatar aí a falar sobre o filme e provavelmente não parar mais, quero avisar pra vocês que eu não vou dar spoilers da parte 2. Então tá, né, vamos lá. Aquela, já comecei a pegar aqui na cara, já... Eu tava com uma expectativa um pouco estranha pra esse filme. Eu tava com uma expectativa alta, é claro, porque eu amo essa história e eu queria muito ver o que é alguém que é muito, muito fã de Duna também e que sonha em fazer essa adaptação há muito tempo conseguiria trazer esse universo pro público geral, né, e pro cinema. Mas ao mesmo tempo eu também tava entendendo que essa é uma adaptação que eu acho que é uma dificuldade que eu tenho algumas vezes. Eu fico comparando demais e querendo detalhes demais ali. Eu fiquei, não, calma. Algumas coisas precisam ser retiradas, algumas coisas precisam ser adaptadas. Realmente o universo de Duna como um todo e essa história com todas as suas complexidades, se eles quisessem fazer isso aí, eles teriam feito uma série com várias temporadas e não um filme, na verdade 2 filmes, né? Mesmo assim, simplesmente não cabe. Principalmente se a gente pensar que em filme ou em série, ou seja lá o que for, não funciona você simplesmente parar e dizer assim, gente, calma, vamos passar aqui meia horinha e eu vou explicar pra vocês tudo que tá rolando nesta longa apresentação, pra vocês entenderem o que foi a Jihad Butleriana, o que são os Mentat, o que são as Bene Gesserit, quem são os Tleilaxu. Não é... É um pouco difícil você fazer isso em um filme, ou seja lá no que for, sem ficar simplesmente um saco. Dito tudo isso, eu tava completamente aberta às mudanças que poderiam vir da interpretação de várias pessoas, porque tem o diretor de fotografia, tem toda a galera que tá escrevendo o roteiro, tem todos os atores que vão colocar certos detalhes ali no personagem, certas nuances que a gente não tava contando com elas antes, então, ok, saibam que eu tava aberta a isso. Eu acho que pra começar a falar sobre esse filme, eu tenho que falar sobre o Denis Villeneuve. Eu já tinha dito algumas vezes que eu sou muito fã do trabalho dele, que eu acreditava que ele ia fazer algo brilhante, porque ele é muito, muito, muito fã dessa obra. Então não é por acaso que você tem um filme que é claramente o projeto de paixão da vida de alguém. Assistindo Duna, você tem constantemente a sensação de que o Denis Villeneuve estava imaginando cada uma daquelas coisas, cada um daqueles detalhes há muitos anos. Isso também me diz muito sobre a interpretação dele mesmo em relação às mensagens daquele livro e em relação à existência daquele universo. Uma coisa que eu ouvi o Denis falando foi que ele queria colocar o ser humano em uma escala ali que ele percebesse qual a importância dele naquele universo. Massive white shots that will put back humanity into their place into the ecosystem, meaning that they are ants on the surface of a planet, and at the same time we are following a very intimate journey, and I wanted to be very close to Paul, so we are always in the extreme, close-ups and wide shots. Porque Duna é uma obra que discute muito sobre ecologia, né, que discute muito sobre a natureza e sobre como aquilo é algo incontrolável, apesar de a gente achar que super tá controlando e que tá dando tudo certo. Na verdade, a gente nem acha que tá dando tudo certo, a gente só vai lá e continua. Então, e eu acho que essa coisa dele de sempre colocar em todas as camadas narrativas dele, né, tanto visualmente quanto no próprio roteiro, de que o ser humano é muito irrelevante dado toda aquela grandiosidade, ele acaba se afastando muito dessa pequena escala que funciona normalmente pra gente se conectar com a história, pra gente se conectar com os personagens. E sim, existe essa proximidade que ele falou com o Paul, mas eu acho que é uma proximidade muito mais silenciosa, sabe? Muito mais filosófica. Porque pra mim o Paul ele é um personagem que muito mais do que colocar esse senso de proximidade, né, do filme, pelo contrário, né, ele me distancia muito mais, mas ele me distancia de um jeito muito poético, como se eu estivesse curiosamente observando a jornada de uma pessoa pra se tornar algo parecido com uma divindade, sabe, com uma entidade, mas não é exatamente aquele personagem no qual eu consigo me projetar emocionalmente pra pegar o impacto das cenas emocionais desse filme e conseguir me enxergar lá. Eu acho que a maneira como todo filme usa o seu tempo de tela diz muito sobre a hierarquia de importância dos temas que são colocados ali e que são repassados para a audiência, e eu acho que a gente pode afirmar que
essa parte da grandiosidade e da distância dessa grandiosidade em relação a gente é muito colocada aqui. Eu acho que outra coisa que a gente pode afirmar é que Duna é um filme que exige muito da atenção de quem tá assistindo, mas que ao mesmo tempo também premia muito essa atenção, também premia muito a contemplação de detalhes. Por exemplo, a gente vê muitas vezes o pai do Duque Leto em quadros, né, na parede. A gente vê isso na cena do café da manhã, depois a gente vê aquela estatuazinha que tem dele com um touro, porque ele praticava touradas e tal. Depois a gente vê a cabeça do próprio touro que assassinou ele pendurada ali na parede, né, como um lembrete do que foi que levou o pai do Duque Leto. Então a gente pode olhar aquilo ali e pensar, caraca, é isso, o cara fazia esse tipo de coisa sabendo que era perigoso, sabendo que ele podia perder a própria vida. E o Duque Leto aqui, por mais que ele ache que tá muito distante daquilo, ele tá também da sua própria maneira se envolvendo com algo que ele acha que é capaz de controlar dentro das próprias habilidades. Ele tá fazendo planos, ele tá aberto para novas culturas para que isso possa fortalecer a casa dele, ele tá com esse círculo interno muito próximo, todo mundo muito focado em fazer as coisas acontecerem direito para a Casa Atreides, mas ele sabe que tá ali em uma arena em que tudo pode acontecer, porque os Atreides, desde o início, eles sabiam que aquilo era uma traição, eles sabiam que aquilo era uma armadilha, então eles estavam preparados como alguém que entra em uma arena para enfrentar um touro e que sabe que pode nunca mais sair dali, mas que ao mesmo tempo acha que vai dar certo, que vai ser a exceção, que eles são bons o suficiente para fazer aquilo funcionar. E você tem que juntar todas essas informações, que fazer essas ligações ao mesmo tempo que você tá absorvendo todas as coisas estranhas daquele mundo, né, a existência daquelas pessoas, o cenário em que aquilo se passa e a história básica. Então, realmente, Duna é um filme que exige muita atenção da audiência. Eu considero isso extremamente elegante do ponto de vista narrativo, mas eu sei que tem gente que não curte muito, que prefere que pare e explique, olha, é o seguinte, foi isso aqui, o que a gente quer que vocês entendam é isso aqui. E algo que eu posso dizer sobre Duna Parte 1 é que o Denis Villeneuve não quer parar para explicar as coisas para ninguém. Isso é algo que eu também observo no próprio livro. Você fica, em muitos momentos, perdido com o que está acontecendo. Você não entende algumas palavras, algumas expressões, então você vai começando a pegar ali muitas vezes pelo contexto, e eu considero que isso acontece de um jeito muito natural na escrita do Frank Herbert. Se você não pegar algum detalhe, depois que você acabar a história, você vai lá, pesquisa um pouco no final do livro, onde tem o detalhamento de várias coisas, mas eu gosto dessa sensação de você estar entrando em algo que é completamente alienígena e que você é um viajante que não está sendo necessariamente ensinado em cada uma das coisinhas como você deve observar aquilo, sabe? Porém, e eu passei meu tempo até chegar ao meu ponto, spoilers aqui do filme, tá? Atenção, porque agora a gente vai entrar em uma zona de spoilers pesados. Eu acho que alguns pontos da narrativa que deveriam me emocionar bastante acabaram me colocando também nessa posição de distanciamento daquelas pessoas, porque de certo modo eu também sinto que eles não são tão importantes, que eles não são o centro daquilo ali. O personagem principal de Duna Parte 1, assim como do próprio livro de Duna, mas de um jeito diferente, é a Arrakis. Então quando acontece a morte do Duque Leto, eu não me emocionei tanto, eu não senti tanto, apesar da cena ser belíssima. Tem umas coisas aqui nesse filme que eu fiquei assim, meu irmão, pelo amor de Deus, isso aqui você fez pra pendurar na sua sala? Porque eu penduraria na minha sala, eu compreendo. Mas não precisava nem ir tão longe assim, é bom demais, é bonito demais. Então aqui no filme, porque não tinha nada dessa parte da traição, porque não tinha nada de desconfiança, porque não tinha ele, é ela, é isso, é aquilo, e nenhuma das outras cenas que vem dessa desconfiança, que algumas cenas são bem bacanas, a gente fica com esse distanciamento muito grande, tanto das vítimas quanto dos próprios algozes, porque eu senti que o Dr. Yu, ele foi muito mal trabalhado aqui, eu não sinto absolutamente nada por ele tava muito estranho desde o começo. Isso porque todo mundo pega uma obra como Duna, que trata de vários aspectos da existência, que fala muito sobre política, sobre religião, sobre filosofia, sobre ecologia, e tem alguma coisa que é o que mais pega você, que é o que você sente que aquele livro é sobre. E eu acho que muita gente que assiste Duna, que lê Duna, assim como eu e o próprio Denis Villeneuve, a gente tem interpretações diferentes do mesmo texto que a gente leu, assim como eu, em vários momentos da minha vida, quando for reler Duna daqui pra frente, eu vou pegar mensagens diferentes também. E pra mim, a coisa de Duna é muito sobre isso de cuidado com líderes carismáticos. Isso é uma coisa que pra mim é extremamente importante e é o que me encanta dentro desse universo. Obviamente, não só isso, né? Mas se eu tivesse que escolher uma coisa, eu diria que é essa. Eu acredito que pro Denis Villeneuve, o que aconteceu é que ele teve interpretações diferentes em fases diferentes da vida dele, e eu
eu vou comentar aqui no final do vídeo, mas eu tenho chute/esperança do que eu acho que vai acontecer na parte 2, dada essa interpretação dele como pessoa, porque ele é a figura central dessa adaptação aqui, né, dessa produção. Então, isso acabou levando pro filme algumas coisas que são diferentes e que eu fiquei triste de não estarem lá. Eu não gostei que não tem uma cena do jantar que tem no livro. Eu acho que é uma cena que ajuda muito a desenvolver o personagem do Paul, na verdade, todos os Atreides, e eu acho que é uma cena que mostra muito a maneira como aquela sociedade rica, né, enxerga aquele planeta como quintal deles, onde eles podem escavar e estragar tudo, e é isso aí, é direito deles mesmo. Então a gente tem ali o completo desrespeito pelos povos nativos, a gente tem uma necessidade de emular uma realidade que não existe em Arrakis e existe em outros cantos, porque isso faz parte dessa cultura de opulência que é completamente desconectada da realidade daquele local. Eu fiquei bastante triste que essa cena não tava lá, e outra cena que eu não gostei tanto, porque é a minha interpretação das coisas, se é que faz sentido, mas que eu vi que muita gente preferiu, inclusive, a cena como ficou no filme do que como ela ficou no livro, foi a morte da Liet Kynes, que no livro é o ecologista, o Liet Kynes, né? Eu acho que a morte da Liet Kynes aqui no filme, ela ficou muito legal, porque fica essa ligação e essa sensação de muito respeito pelo que é temido pelos estrangeiros que chegam em Arrakis, que é o Shai Hulud, esse verme de areia que é visto como um monstro, um motivo pelo qual você foge, uma coisa terrível, um problema a ser resolvido, e pelos Fremen é visto como algo tão importante dentro daquele ecossistema e dentro da própria existência deles, que é algo sagrado, é algo divino. Então, massa, eu gostei muito disso. Eu adorei a Sharon Duncan Brewster aqui. Eu acho que a atriz fez um papel fenomenal, achei muito bacana mesmo, e não fez nenhuma diferença pra mim o fato deles terem mudado o gênero do personagem no filme. Realmente, eu não sei por que implicariam com isso. Porém, o jeito que o Liet Kynes morre pode parecer tolo, mas ele tem uma mensagem muito profunda, que é o do completo descontrole que você tem sobre a natureza. Você pode viver para proteger aquilo ali, viver para sonhar que um dia Arrakis vai ser um grande jardim e que vai ser um paraíso, e você pode dedicar toda a sua vida e a vida de todo o seu povo e os sonhos do seu povo e gerações àquilo ali, mas ainda assim aquilo é algo que está completamente fora do seu controle. E a grandiosidade da natureza, ela é muitas vezes também impiedosa, e Arrakis é completamente impiedoso. Então aquele lugar, aquele planeta pelo qual ele vive, que ele respeita profundamente, a verdade é que aquela natureza não se importa com ele como indivíduo. E eu gosto dessa parte poética de você morrer pelo incontrolável daquilo que você ama, mas eu também gosto das memórias que o Liet Kynes teve antes de morrer, das conversas que ele tinha com o pai dele sobre a natureza, sobre a existência e sobre o perigo que são heróis. Que a pior coisa que pode acontecer com o seu povo é ele cair nas mãos de um herói, nas mãos de um messias. Eu acho que isso aí deveria estar lá, e porque eu, pessoalmente, sou muito ligada a essa coisa da história de Duna, que é um alerta sobre esses líderes carismáticos, eu fiquei meio com medo do que vem aí pela frente por causa dessa falta dessa cena. Outra coisa que eu vi que desagradou muita gente foram as mudanças que rolaram na Lady Jessica, né? Essa personagem que é a mãe do Paul Atreides, que é a concubina do Duque Leto e que é um membro da Ordem das Bene Gesserit. Porque a Lady Jessica, em vários momentos do filme, ela é profundamente emotiva. A gente vê essa vulnerabilidade dela em várias cenas, várias. A gente vê ela chorando, a gente vê ela descontrolada ali, tentando segurar dentro dela a angústia que é entregar o próprio filho à possível, provável morte. Que é até bem bacana, porque é o momento em que ela recita a litania contra o medo das Bene Gesserit, né? Eu tava muito ansiosa pra que isso acontecesse no filme. Então criou-se uma discussão de que aquilo ali não tem nada a ver com as Bene Gesserit, que não tem nada a ver com a Lady Jessica, porque as Bene Gesserit conseguem controlar as próprias emoções, elas conseguem segurar os próprios sentimentos, mas eu acho que isso é mais uma vez a interpretação tanto do diretor quanto da atriz, que é a Rebecca Ferguson, para essa personagem. She's supposed to be in control of her emotions. She's almost about to hug him, almost about to touch him, but she cannot allow herself to do that because she's in front of the Mother Superior, her having to brought her own son into a test that could mean his death. It shows the tension between
the motherhood and being a Bene Gesserit sister. Em outras entrevistas também com o elenco de Duna, eu vi a Rebecca Ferguson falando que quando recebeu esse convite pra fazer a Lady Jessica, né, pra interpretar a Lady Jessica, ela ficou assim, beleza, eu posso ser até um potinho de chá que fica no fundo do cenário ali pro Denis Villeneuve, porque eu admiro demais o cara. Mas a verdade é que esse personagem da concubina, que é linda e que é muito sensual e que é muito poderosa e muitas vezes cruel, eu sinto que eu já interpretei várias vezes. And yes, to be honest, there were moments when I thought, okay, concubine, she can kick ass. Okay, I mean, I didn't understand the subtlety of being a mother and the powerful Bene Gesserit. I saw them separate. And when I gradually understood the balance and the intricate balance of these women, the simplicity of wanting to save something you have created, you know, she creates disaster in the universe. Só pra deixar claro, em termos de livro, as Bene Gesserit têm sentimentos igual a todo mundo, tá? O que elas conseguem é controlar a demonstração desses sentimentos, mas eu acho que eles quiseram isso no filme porque pra eles é algo que fortalecia a narrativa. Obviamente, pra alguém vai funcionar melhor o que era a Lady Jessica do livro e pra outras pessoas vai funcionar melhor o que é a Lady Jessica do filme. Eu amo o personagem original da Lady Jessica. Ela foi uma das coisas que mais me surpreenderam no primeiro livro de Duna. É uma personagem realmente muito forte, muito admirável. Então, desde o início, quando tava tendo essas conversas de porque a gente vai adaptar algumas coisas da personagem, a gente vai mudar, atualizar alguns aspectos dela, eu fiquei preocupada desde o início. Mas o que eu posso dizer é que hoje em dia eu olho pro que eles fizeram com ela e eu entendo o que eles quiseram passar, e eu acho que isso faz parte da adaptação, faz parte de você ter uma outra visão sobre aquele mesmo personagem. Eu acho que isso não deixou a Lady Jessica mais fraca. Pra mim, a cena dela de luta contra o Stilgar ali no final do filme ter sido ruim, porque, sim, na minha opinião foi ruim, até porque tinha que ter sido espetacular. Enfraqueceu muito mais ela como personagem do que esse lance da emoção. E vale lembrar também que nos livros, muito do que faz a Lady Jessica ser quem ela é uma escolha que ela fez baseada em emoção. Porque ela desobedeceu às ordens das Bene Gesserit e ela resolveu ter um filho homem. She knows that she herself has created this disastrous event out of love for the Duke and love for her belief, and the outcome can be death, and that balance for me is the essence of this character. Eu, pessoalmente, prefiro 1000 vezes a Lady Jessica do livro, mas é a opinião pessoal, sabe? Eu acho que isso, na verdade, não estragou a experiência do público geral, e eu sei que foi uma escolha e eu respeito essa escolha. Já que a gente entrou nisso, eu acho que vale a pena já falar um pouco sobre o Poe. Ele é um personagem com o qual, realmente, muita gente tem dificuldade de se conectar, principalmente depois que passa da parte no livro que a gente viu aqui nesse primeiro filme. Ele vai se tornando cada vez mais distante uma vez que essa expansão mental dele vai acontecendo, porque ele vira algo muito mais parecido com uma entidade do que com um ser humano. E é como eu falei, né? Quanto mais distantes as coisas são da gente, da nossa realidade, menos a gente consegue se conectar de um jeito fácil com elas. Então aqui no filme, as mudanças que eles fizeram em alguns personagens, inclusive no Duncan Idaho, que eu imaginava completamente diferente do Jason Momoa, e era um dos pontos que eu ficava mais... não sei se isso aqui vai dar certo não do casting, foi uma coisa que ajudou bastante, tanto o filme como um todo, quanto o próprio personagem do Poe, porque na hora que eles colocaram o Jason Momoa, ficou essa ideia de que o Duncan é um lutador, mas muito humano, muito cheio de afeto, e que isso acaba meio que derretendo o gelo ali do próprio Poe. A gente vê ele demonstrando fraquezas, a gente vê ele agindo de um jeito que talvez seja mais fácil da galera curtir ele como protagonista. Por causa também da proximidade dele com o Gurney Halleck, que é uma figura que passa esse lado quase paternal também. Apesar de algumas coisas terem ficado de fora, o Gurney Halleck do livro, ele é alguém que é forte, extremamente capaz, extremamente bruto, que ele é meio fisicamente até estragado por tudo que já aconteceu, mas ele é muito sensível e ele é um artista, ele é tipo um bardo e ele vive tocando o balicete. E aqui não acontece isso, né? Ele não toca o balicete, fiquei bem triste, fazer o quê? Eu acho que o roteiro, ele poderia ter dado mais, de um jeito mais direto pro Timothée Chalamet. Eu acho que ele fez milagre ali com o que foi dado pra ele, que foi realmente muito pouco. Então você tem que pegar nas sutilezas da interpretação dele o que é que tá acontecendo dentro da cabeça daquele menino que começa como um menino, mas que por causa desse despertar do Kwisatz Haderach que vive dentro dele na hora que ele entra em contato com a especiaria ali, né, com a Arrakis, é pra acontecer uma mudança muito brusca em quem ele era antes e quem ele é depois. Eu acho que tudo isso foi colocado
pro olhar do Timothée Chalamet, pela movimentação dele, pras interações dele com a mãe dele, mas eu acho que o roteiro poderia ter colocado mais coisas ali, poderia ter deixado claro o quanto existe esse propósito terrível e essa consciência desse propósito terrível dentro do Paul por causa da jihad que vai acontecer no nome dele, que ele cita em um momento, né, que ele tá muito perturbado com o que tá acontecendo, com esse despertar dele, mas eu acho que isso é colocado de um jeito que não ficou claro pra mim, que é necessariamente negativo. Algumas das cenas que eu menos curti visualmente no filme foram dessas visões dele, né, na hora que sobe o capacete é a cara do Timothée Chalamet, que é uma coisa que eles deviam ter deixado pro filme, né? Colocaram ali no trailer, a gente achava que ia ter bem mais, mas acabou sendo algo bem rápido e eu não achei que ficou tão bem feito. Acho que faltou eles colocarem mais 50 centavos ali de dinheiro naquela cena. Custava nada. Custava, né? Custava muito. Mas enfim, não colocaram. Eu sei que existe uma polêmica muito grande em cima de não ter atores com destaque, com falas nesse elenco que sejam de origem norte-africana ou do Oriente Médio. Eu acho que isso é justíssimo, já que os Fremen, eles puxam tanto dessas culturas. E se isso não for corrigido no segundo filme, eu realmente vou ficar surpresa, porque o segundo filme ele é muito focado nos Fremen. Mas apesar disso, eu acho que o trabalho que o Javier Bardem fez, especificamente como o Stilgar, foi... Você acredita imediatamente na posição de liderança na qual ele se encontra, você acredita que ele é alguém prático, você acredita que ele é alguém capaz de respeitar quem merece respeito, mas que ao mesmo tempo o que faz ele respeitar alguém não é necessariamente algo que se encaixaria nos nossos próprios conceitos de admirável, né? Ele não tá nem aí pra título, nem pra essas outras coisas, porque dentro da sociedade Fremen, o que ganha um título pra alguém é essa pessoa ser útil, é essa pessoa ser boa, é essa pessoa não ser um peso pra aquela sociedade. E desde o minuto que ele aparece naquela cena em que ele cospe na mesa, né, e tem até uma cena meio de humor, mas que pra mim foi maravilhosa, porque mostra a diferença cultural daquela galera e o jeito como o Duque Leto tá disposto a baixar a cabecinha dele e entender que ele não compreende absolutamente tudo sobre o mundo, porque se ele fizer isso, ele não vai conseguir se conectar com aqueles outros povos. O Thufir Hawat, que é o Mentat da casa dos Atreides, e o Peter De Vries, que é o Mentat da casa dos Harkonnen, eles foram colocados assim muito por cima. Eu amei aquele negócio do Thufir Hawat virar os olhos pra cima quando ele tá calculando uma resposta pro Duque Leto, porque os Mentats são computadores humanos, né, nesse mundo onde não pode existir inteligência artificial, onde isso é proibido, eles têm essa mente extremamente treinada e extremamente expandida. E a outra coisa que também não é citada no filme, não é explicada no filme, talvez depois eles venham a falar mais sobre isso, não sei. Mas a outra coisa que eu também reconheço que tomaria tempo para explicar, tempo que eu fico até feliz que eles tenham dedicado, por exemplo, à Irmandade das Bene Gesserit, que são extremamente importantes na história de Duna. A Chani, que é interpretada pela Zendaya, a gente já sabia que ela ia aparecer muito pouco aqui nesse primeiro filme, né? Teve até um monte de notícias sensacionalistas dizendo a Zendaya tá aí falando que gravou a parte dela em 4 dias, isso é um absurdo, porque estão usando a menina em todo o marketing e tal. Concordo, mas isso é coisa do marketing. Pra quem já conhecia a história, sabia que ela ia aparecer muito pouco. Eu não curti muito o jeito como fica constantemente se repetindo as cenas das visões dela pro Paul, porque apesar de eu gostar dessa característica mais etérea que é colocada na Chani e talvez até um quê de projeção da existência de Arrakis e dos Fremen como um todo, como algo sagrado, respeitável e grandioso é colocado na imagem dela nessas visões do Paul, eu acho que talvez o estúdio tenha dado uma forçadinha pra Zendaya aparecer um pouco mais, e como as cenas elas não são tão diferentes entre si, sim, existem diferenças e elas sim também contam a história, mas acho que poderia ter sido feito de outro jeito. Por exemplo, as cenas em que ele tem as visões do Jamis, pra mim foram excepcionais. Se outras cenas desse tipo, se outras visões de futuros possíveis, assim, foram retiradas pra colocar mais cenas da Zendaya, eu não sei se acabou adicionando tanto, assim, ao filme. Falando rapidinho também de outro personagem que é o nosso antagonista, né, o Barão Harkonnen, eu acho que o Stellan Skarsgård ficou muito bem nesse papel. Ele fala também em entrevistas que acha que as próteses fizeram grande parte da interpretação por ele, o trabalho de câmera ali, a iluminação também, o próprio figurino, o jeito como esses suspensores gravitacionais funcionam como algo pra colocar ele fisicamente em tela, acima de todo mundo, né, é muito interessante. Eu gostei particularmente da cena em que o Duque Leto tá morrendo e ele chega, a cena tá
tá focada no Duke Leto e ele chega atrás desfocado, se movendo como um espectro. O trabalho que foi feito no Sardaukar eu achei bem interessante, dá pra você ter uma noção de como é um pedacinho da cultura deles na hora que você se vê em Salusa Secundus, né, o planeta deles. Eu gostei que eles não mostraram o Imperador, porque fica também essa figura que não tem rosto, mas que você sabe que manda em tudo. Eu tô muito ansiosa pra ver Princesa Irulan, eu tô muito ansiosa pra ver Fade Halta Harkonnen, meu Deus do céu. Eu dei um pulinho assim na cadeira quando apareceu Lady Jessica segurando a Alia. Eu quero muito ver a Alia, eu não sei como é que eles vão conseguir fazer isso aí funcionar, mas... ansiosa. Eu acho que um dos grandes erros desse filme foi colocar aí no material de divulgação que ele se chamava Duna e não Duna Parte 1, porque eu sei que a minha experiência de alguém que tá constantemente lendo todas as matérias, constantemente assistindo todas as entrevistas e tá por dentro de tudo, e que lê os livros, e que é completamente diferente da experiência do público médio, que não tem como saber que tá saindo aí nos cantos que, só vai adaptar metade do livro. Vai ter um corte abrupto, tá? E eu acho que isso é uma coisa que pode causar um incômodo muito grande em muita gente. O que me leva até a uma passagem de Duna, que diz que a Arrakis ensina a você a atitude da lâmina, que é cortando no meio uma coisa que é incompleta e dizendo, agora ela é completa, porque ela acaba aqui. E eu acho que o Denis Villeneuve, ele levou talvez um pouco longe demais isso aí, porque realmente é como se o filme tivesse sido cortado naquela parte. Eu acho que dava pra ser melhor, mesmo sim, eu sabendo que isso não é nem metade de um livro. É isso. Mas eu queria falar um pouco, antes de encerrar o vídeo, sobre expectativas que eu tenho pro segundo filme. O que nos leva de novo à minha loucura de assistir várias entrevistas do Denis Villeneuve. Mas, nessas entrevistas, eu vi ele falando que ele tinha uma mania de grandeza muito grande, um egocentrismo muito grande quando ele era muito jovem e tava lendo Duna aí pela primeira vez ou pelas primeiras vezes que ele acabou consumindo essa história. E eu acho que isso tem muito a ver com uma das facetas do nosso personagem principal. I wanted young people to experience what I had, the experience I had when I discovered the book at 13 or 14 years old. The idea was then to try to get back in contact with this part of me that read the book, that part of me that was so arrogant and pretentious and totalitarian and such a big dreamer when I was a teenager. Que é uma interpretação também muito superficial que várias pessoas têm sobre a história de Duna, né? Sobre essa coisa da grandiosidade, do Salvador. E eu acho, na verdade não sei se eu acho ou se eu espero, é um misto de coisas aí, eu coloco muito também as minhas expectativas em cima das minhas esperanças. Difícil dizer o que de fato eu estou sentindo. Mas, seja isso expectativa ou esperança, eu acho que essas coisas que eu tenho, essas inseguranças que eu tenho em relação ao primeiro filme, não ter deixado muito claro que existe esse lado muito negativo no Kwisatz Haderach, que existe esse lado muito negativo nessa pessoa de fora, nesse estrangeiro, que vai aproveitar essas lendas que foram plantadas pela missionária protetiva das Bene Gesserit naquele povo, para que eles acreditem que ele é um Messias e que dali ele vai acabar se infiltrando naquele povo, vivendo aquela experiência, né? E acabando sendo colocado nesse papel e cumprindo esse papel de salvador. Isso é uma coisa que pra mim precisa ser discutida em Duna. Pra mim, Duna tem que ter a subversão dessa jornada do herói clássico e dessa coisa do salvador branco que é tão discutida em várias obras hoje em dia. Então, eu acho / espero que no próximo filme o que vai acontecer é que a gente, como audiência, vai entender que nós fomos colocados em um lugar de acreditar também que o Paul pode ser um escolhido aqui nesse primeiro, de colocar sim a nossa esperança ali de que ele resolva essa situação dos Harkonnen e também dos próprios Fremen. Que a gente quer que ele conheça aquela sociedade, mas que ele também, com o conhecimento dele, com essa expansão mental dele, acabe conseguindo ajudar muito aquele povo, de que essa guerra que acontece no nome dele, que ele tem essas visões, desse possível futuro, se ele vier a acontecer, que seja algo que expulse os exploradores de Arrakis e que deixem aquele povo livre, né? E eu acho que o segundo filme, ele vai trazer pra gente muito mais esses questionamentos em cima dessa história que é um clássico, né? Que é um clichê. Eu acredito que essas pequenas pistas da desconstrução desse clichê vão rolar e eu tenho, assim, é isso sim eu posso dizer que é uma esperança. Eu tenho a esperança muito grande de que o Denis Villeneuve também acabe adaptando o Messias de Duna, que é o segundo livro de Duna, ele que é bem mais fininho do que o primeiro, eu realmente indico que vocês leiam. Eu acho que ele vai fazer isso aí até pra fechar esse arco do Paul de um jeito que seja satisfatório e que traga as mensagens corretas do que tá acontecendo ali. Talvez também abrindo mão de várias coisas que acontecem nesse universo e que podem causar uma estranheza para as pessoas, como já aconteceu aqui, vários cortes nesse primeiro filme, talvez. Mas eu acho que ele pode sim dar uma adaptada trazendo essas principais mensagens.
there's a lot of links between the story of Lawrence and the story of Paul. And they are both characters that are going in a foreign country, fall in love with another culture, wants to bring something good to this culture, but will be themselves. Find out at the end that it will be an instrument of colonialism themselves. Eu acho que o Denis Villeneuve conseguiu nesse filme aqui colocar discussão ecológica, discussão filosófica, discussão cultural e várias outras coisas. Então eu considero que esse filme foi um triunfo. Eu acho que ele é lindíssimo. Eu saí do cinema com o meu coração cheio, assim, porque eu esperava que fosse algo impressionante, mas eu não esperava que fosse tão impressionante. Eu sei que o ritmo pode desagradar certas pessoas, mas pra mim, pessoalmente, ele funciona muito bem mesmo. Eu fiquei bem feliz com a maneira como a narrativa toma o seu tempo pra ir colocando as coisas com calma. Então, a minha opinião sobre Duna é que foi muito bom. Eu tô muito feliz. Eu tô muito alegre. Eu tô muito grata pelo que essa equipe inteira fez por essa história conhecida como algo inadaptável. Tô muito ansiosa pelo que vem pela frente. Tenho muita esperança que chame muita atenção, que faça muitas pessoas se envolverem nesse universo e que principalmente faça muita gente querer ler os livros de Duna, porque eu sei que existe um medo aí de uma distância muito grande, que é chato, de que é ruim, de que é sei lá. Então, de novo, eu vou indicar pra vocês o meu vídeo de se vale ou não a pena ler Duna. Vai que eu consigo trazer algum de vocês aqui pro nosso lado. Mas é isso, eu acho que não surpreende ninguém que eu, como fã, fiquei muito feliz com Duna. Eu sei sim que o filme ele faz escolhas muito claras que podem desagradar muita gente. I think that when you adapt, you need total freedom, and to adapt is to destroy a little. It's like a impossible task to bring to life something that has been so close to your heart and soul, and that you dream for 40 years. Are you bound to fail? You know, I will say that I thought a lot about it, but that was the big challenge, to try to please the hardcore Dune fan I was. Yeah. Eu senti que eu tinha viajado pra Arrakis junto com os Atreides, e essa sensação, pra mim, ela não tem preço. Foi mágico, foi incrível. Eu quero reassistir Duna um monte de vezes, eu quero observar cada um dos detalhes que o diretor colocou ali. Eu sei que nenhum deles foram por acaso, e eu quero também saber o que vocês acharam desse filme. Que outro tipo de vídeo vocês querem aqui falando sobre Duna especificamente? Que outro detalhe vocês acharam que eu deixei de fora, que vocês estão curiosos e que vale um vídeo inteiro sobre isso? Me fala aqui nos comentários. Eu tô muito feliz de estar finalmente comentando Duna com vocês. Muita gente chegou nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, pedindo: faz um review de Duna, eu tô muito ansiosa, eu preciso saber o que tu achou e tal. Então eu já gravei podcast sobre Duna, agora eu tô gravando um vídeo sobre Duna e quero muito continuar conversando sobre essa obra com vocês, porque eu sinto que a gente vai viver longos anos de foco em Duna aí na cultura pop, o que me deixa bastante feliz. Obviamente também me deixa com muito medo de imaginar que pode ser que o segundo filme não funcione, que não seja tão bom quanto o primeiro, que não preencha todas essas coisas que eu falei aqui, que o terceiro filme não saia, que esse arco fique em aberto, que o Denis Villeneuve desista, tem um monte de coisa aí pra gente ter medo, mas eu também sei que o medo é o assassino da mente e que eu não devo temer. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguentado até o final essa longa jornada que vivemos. Com certeza isso aqui vai ficar umas 5 horas de vídeo, que ódio. Mas tudo bem, eu fico muito feliz que vocês me aceitam como eu sou, apesar de tudo. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.